Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/5, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 14 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre o tal homem abre os olhos e faz-o entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenhas repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois a mesma cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre, fica prostrado, expira o homem onde está. Como a água do lago que se evapora, o rio que esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobriste na sepultura e me ocultaste até que tua ira se fosse e me puseste um prazo, depois se lembrasses de mim? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da sua luta esperaria até que fosse substituído? Chamar-me-ia e eu lhe te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos, e até contaria os teus passos, os meus passos, e não lembraria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e teria encoberto a minha iniquidade. Como monte que se esboroa e se desfaz, a rocha que se remove do seu lugar. E como as águas que gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honra, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. E aí nós vamos ver aqui é Jó, né? Falei ontem a respeito disso, que ele ia falar sobre a brevidade da vida. E agora ele faz, né? Vai tornar a falar. Dessa vez ele vai diretamente acusar Jó de iniquidade, de impiedade, na verdade. Então respondeu Elifaz o tematita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento e encherá-se-á de si de vento oriental? Arguindo com palavras de que nada serve e com razões de que nada aproveita, tornarás vão o temor de Deus e diminuirás a devoção a ele devida? Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua do astuto, e a tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. E tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes do outeiros? Ou ouviste secreto conselho de Deus, e a ti limitastes a sabedoria? Que sabes tu
que nós não sabemos, que entendes que não haja em nós. Também há entre nós encanecidos e idosos, muitos mais idosos do que teu pai. Porventura, fazes pouco caso da consolação de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebatas o coração? Por que flameja os teus olhos? Para voltares para Deus em seu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que homem para que seja justo e puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem no céu são puros ao seu olhar. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. E aí nós vamos ver que ele vai continuar o discurso dele, e agora ele vai mostrar o justo castigo dos perversos. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. O que os sábios anunciaram e que ouviram os seus pais, e não ocultaram, aos quais somente dera a terra, nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número dos anos, e que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim o que opera a espada? Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe o dia das trevas, que está preparado à mão. A sombra, a angústia, a tribulação, prevalece tudo isso contra ele. Como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia de ilhagas. Habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam destinadas a fazerem montões de ruína. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderá seus bens pela terra. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e o assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganosa a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e os seus ramos não reverdecerá. Sacudirá as uvas verdes como a vide, e não deixará cair a flor como da oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá tendas de suborno. Concebem malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. E aí no 16, Jó vai se queixar, do trato de Deus. Então, respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim as palavras de vento? Ou quer que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-me um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a sua dor. Se eu falar, da minha dor não cessa, e se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunho disso é que já me tornaste encaguilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. A tua ira me despedaçou e
tem animosidade contra mim rangeu os dentes. Homens abrem contra mim a boca com desprezo, me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega a ímpios e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou e pôs-me por seu alvo. Cerca-me com suas flechas e atravessa-me os rins e não me poupa. O meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimentos, sobre ferimentos arremata contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre a minha pálpebra está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, a terra não cobre o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrima diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Então ele está falando da própria morte, né? Que para Jó aqui parece-me que está muito eminente, né? Você já sente um Jó que não tem mais esperança. Olhe lá só o 17, né? Jó, agora no 17, você percebe na leitura que ele não espera mais nada da vida. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias vão se apagando e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores. Os meus olhos são obrigados e lhe contempla a provocação. Dai-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que possa comprometer contigo? Porque o meu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece aos seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele cujo rosto se cospe, pelo que se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Os retos pasmem disso, os inocentes levanta contra o ímpio, contudo o justo segue o seu caminho, e o puro de mão cresce mais e mais com força. E aí ele diz, os meus dias passaram, e se amologram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Converte-me a noite em dia, a luz, dizem, está perto das trevas, mas eu aguardo já a sepultura por minha casa. Se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes vós sois a minha mãe e a minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até a porta da morte, quando juntamente do pó teremos descanso. É assim que ele finaliza. E amanhã nós vamos ver a fala de Bildade, né? Falando sobre a sorte do perverso no capítulo 18. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.